Aê! Olá, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Priscila Pedrosa Prisco. A gente está gravando mais um vídeo nessa série de vídeos que a gente prometeu fazer da CODEME, que é a Cooperativa de Plataforma Acadêmica, sobre a situação da crise do coronavírus e diversos atravessamentos que isso pode ter no campo social, político e etc. A gente está aqui, eu estou aqui com o professor Paulo Bahia, meu amigo querido, grande professor, e vem falar algumas coisas sobre a primeira análise dele da situação, do que está acontecendo na cidade do Rio, os procedimentos estão sendo adotados pelo governador e pelo presidente da República. Queria que você começasse se apresentando e falando aí a sua análise da situação. Boa tarde, Priscila. Meu nome é Paulo Bahia, eu sou sociólogo e cientista político, professor da UFRJ. Vamos lá. As medidas que estão sendo tomadas são medidas que enfatizam o isolamento social, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Foram medidas tomadas pelo governador, Wilson Witzel, e elas começaram a fazer algum efeito hoje com a diminuição de pessoas, sobretudo na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A presença de pessoas na rua, na zona norte, na zona oeste, é muito grande. E é bom enfatizar, pelos dados que a gente tem da Secretaria Estadual de Saúde, é que a maior concentração das pessoas contagiadas pelo Covid-19 está na zona sul do Rio e na Barra da Tijuca. Portanto, esse isolamento da cidade do Rio de Janeiro, ele faz todo sentido numa política de diminuir o ritmo do contágio. Você já pode ver pelos dados iniciais que o contágio de ontem para hoje foi muito elevado. Eu tenho acompanhado, sobretudo, pelo site da Fiocruz e pelo site da Secretaria de Estado de Saúde e pelo site da UFRJ, que também está nesse grupo de trabalho. Então, essas medidas elas estão em andamento. Alguma eficácia há de ter. Agora, qual é a minha preocupação, Priscila? É que existem áreas na cidade do Rio de Janeiro em que a aglomeração de pessoas é inevitável. Você tem Pavãozinho, você tem Rocinha, você tem Dona Marta, você tem Maré, você tem Complexo do Alemão. São áreas em que pedir a não aglomeração é complicado, porque as pessoas já vivem aglomeradas. Então, isso coloca um risco social muito grande para a sociedade do Rio de Janeiro. Além do mais, há um impacto direto na cadeia produtiva, sobretudo em algo que você conhece bem, que foi o crescimento das plataformas digitais de trabalho. As pessoas não estão conseguindo trabalhar e, ao mesmo tempo, como se incentivou muito o empreendedorismo, entre aspas, que é uma forma de desemprego disfarçada, né? As pessoas não estão podendo trabalhar, os autônomos e aqueles que vivem num dia a dia trabalhando. Então, você tem uma crise grande. E o governo federal não está preocupado em fazer uma discussão efetiva de uma renda mínima emergencial. Então, isso é fundamental, porque as pessoas não têm de onde tirar o dinheiro. E isso você já começa a sentir o desespero das pessoas nesse primeiro dia mais eficaz de cerco à cidade do Rio de Janeiro, promovido pelas forças do Estado e pelas forças do município. Cerco que é importante. Eu estou chamando de cerco porque as barreiras que foram colocadas hoje, estou falando hoje mesmo, dia 21, elas efetivamente interromperam o fluxo de pessoas para a cidade do Rio de Janeiro, vindas da Baixada Fluminense e vindas
de Niterói e São Gonçalo e de Itaboraí. Então, isso tem um impacto grande na renda diária das pessoas. As pessoas que têm emprego formal têm ainda alguma elasticidade, mas como a grande maioria hoje está sem esse emprego formal, sem a proteção legal do emprego formal, estão jogados nesse empreendedorismo, entre aspas, ou na informalidade mesmo, então você vai ter um baque muito grande nessa população. Nos próximos 2, 3 dias você já vai sentir isso, porque as pessoas não estão podendo trabalhar. Ao mesmo tempo, a médio prazo, as pequenas e médias empresas sentirão bastante também. Então, essa preocupação eu estou tendo, Priscila, em relação a que os impactos de contenção do ritmo de contágio eles têm que ser efetivos, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho assistido por parte das autoridades municipais do Rio de Janeiro, por parte das autoridades estaduais do Rio de Janeiro e, sobretudo, por parte do governo federal, uma preocupação em proteger as pessoas naquilo que é o fundamental, uma renda mínima para a sobrevivência. É muito importante isso que você está falando. E eu estou vendo também uma multiplicação de trabalhos como por aplicativos, né? Como o pedido de entrega de comida, e todos esses trabalhadores são na linha de frente aí do vírus, né? E são vetores de propagação do vírus, e a saúde deles também está em risco, porque eles não têm nenhum tipo de proteção social, né? Eles trabalham nesses aplicativos, não têm um salário base sequer, né? Não tem previdência, muitos não têm previdência, não tem absolutamente nenhuma proteção social, segurança de trabalho. Não sei se eles estão tendo recomendações profiláticas com relação a essa epidemia. Quer dizer, a gente tem também muito pouca informação, e me preocupa o fato deles, como trabalhadores, não estarem organizados enquanto tal, como classe, como reivindicação de direitos, e é preciso olhar isso, né, com muita cautela. Exatamente, Priscila. Ao mesmo tempo, também essa preocupação vamos expandir para os moradores das favelas do Rio de Janeiro. Eu tenho tido alguns contatos por telefone com alguns moradores de favela, e há essa preocupação, porque já são áreas de exclusão da sociedade, já são áreas maltratadas pela sociedade, já são áreas muito carentes. Então, você junta uma desigualdade histórica, uma exclusão histórica, com um fato novo, que é a pandemia do Covid-19, é evidente que você potencializa o risco social dessas pessoas, o risco de morte dessas pessoas é muito grande. Então, também me preocupa ações nesse sentido que você levantou, das pessoas terem um mínimo de proteção no sentido de orientação. Não é que as orientações não estão sendo dadas, elas estão sendo dadas, mas os caminhos da comunicação são complicados, porque nem todo mundo tem acesso aos meios de informação, mesmo com uma internet poderosa como nós temos hoje. Nós não estamos vivendo a gripe espanhola em 1918, nós estamos vivendo uma nova pandemia em 2020. E mesmo essa pandemia em 2020, você vê o nível de desconhecimento das medidas que estão sendo tomadas e daquelas ações profiláticas que têm que ser tomadas. Isso tem me assustado muito e, sobretudo, eu, que sou grupo de risco, por causa da minha idade, eu tenho 68 para 69 anos de idade, eu sou grupo de risco. Então, eu tenho visto isso, visto que você não tem mecanismos
de ativar redes de solidariedade e proteção social. Você tem alguns mecanismos meio particularizados, individualizados. Aqui no meu prédio, as pessoas têm sido gentis, querem fazer compras para mim, enfim, os jovens têm feito isso. Mas isso não é uma solução de política pública, não é uma solução de apoio. E aí, nesse sentido, a gente vê a fragilidade que nós estamos vivendo desses últimos anos de desmantelamento, de destruição das redes de proteção social dos municípios, do Estado e do governo federal. E o governo federal, lá, o Paulo Guedes anunciou a expansão do Bolsa Família, R$200. O cara devia ter vergonha de falar um negócio desse, R$200, Bolsa Família, né? Vamos combinar. Isso não dá nem para uma cesta básica. Pois é, eu não sei nem se foi no Bolsa Família, ele anunciou, mas não está bem definido. E o que se vai fazer em relação a isso? Não está claro a ideia de uma renda mínima. Isso não é na pauta do governo. O governo está com uma pauta ainda de ajuste fiscal, ainda de medidas de contenção fiscal. E num momento como esse, essa pauta, mesmo com a decretação do estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso Nacional, que permite você ir a limites superiores ao que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, isso não está claro. Nós temos vários gargalos. O primeiro gargalo, evidentemente, é atender pela rede hospitalar e mecanismos de proteção ao grande número de contagiados que nós vamos ter a partir de hoje, que já cresceu bastante. Então, nós temos que ter isso. Há um esforço dos municípios, dos estados e do próprio Mandetta, do ministro da Saúde, de diminuir essa curva do contágio, que eu não sei explicar direito, mas os meus amigos da Fiocruz, os meus amigos aqui do Centro de Saúde, da UFRJ, têm explicado com bastante clareza que é importante diminuir o ritmo do contágio. Por isso nós estamos em isolamento social. Agora, me assusta, porque o governador do estado do Rio de Janeiro disse que o sistema de saúde vai entrar em colapso em 15 dias no estado do Rio de Janeiro. O ministro da Saúde disse que o sistema de saúde nacional entra em colapso no final de abril. E aí me assusta, porque eu já me vejo entre as estatísticas dos mortos em relação a isso. Porque hoje mesmo eu tive uma notícia muito triste da pessoa que morreu oficialmente em Petrópolis, era uma pessoa que eu conhecia. Nossa, sinto muito. Sinto muito, pois Paulo. Então, mas você está em isolamento, sua família está toda em isolamento. Estamos cumprindo os protocolos. Está tendo um panelaço aqui agora. Aqui também. Nós estamos cumprindo... Hoje eu fui no supermercado, no Pão de Açúcar. E cheguei lá, vi os funcionários completamente desprotegidos, sem máscara, sem luva, sem nenhum tipo de proteção, com camisa de manga curta. Quer dizer, uma displicência total. E eu comentei isso com a menina que estava trabalhando. Falei, vocês estão sem nenhum tipo de proteção, que absurdo. Vocês têm contato com um monte de gente. Aí ela falou assim, por favor, faz a reclamação por escrito. Ela me pediu para reclamar. O que é uma ajuda, né? É uma ajuda para ele. O supermercado me deu o papel. Todo mundo, por favor, faz isso por escrito. Aí eu escrevi ali, eu não tinha levado meu celular, senão teria fotografado o que eu escrevia, mas estava sem celular na hora. Mas para você ver, né, é um absurdo que sem o menor cuidado, Pão de Açúcar, uma rede de supermercado, que devia estar tomando todos os cuidados. Na Argentina, os vídeos estão sendo divulgados dos supermercados de lá, está todo mundo com máscara, tem que dar um curso de como manusear a máscara, tem que explicar, não pode mexer na máscara, tem que usar luva, tem que colocar... Lá na Argentina está todo mundo com um plástico na frente.
O contato é muito minimizado com a pessoa, porque passa muita gente no supermercado, né? Com ar-condicionado, todo mundo respirando o mesmo ar, e as pessoas não estão nem aí. O cara que estava na fila atrás de mim estava colado comigo. Aí eu falei, moço, por favor, o senhor pode se afastar? O cara ficou chateado comigo que eu falei isso. Não, cara, eu tenho respeito pelo senhor, por isso que eu pedi para o senhor se afastar. Você não sabe com quem eu tive. Uhum. Você não sabe se eu Pois sou é. um grupo de risco. Né? Estão soltando fogos aqui. Estão soltando fogos aqui. Vem cá, Priscila, uma coisa que é importante e que voltou à pauta, que tinha desaparecido das pautas políticas, é a necessidade da preservação das redes de proteção social estatal. Essa questão voltou à pauta com muita força, não só aqui, mas no mundo todo, isso está presente. Então, eu acho que nós devemos avançar isso, avançar no sentido de cobrar muito enfaticamente que essas redes de proteção social não podem se traduzir em redes de solidariedade humanitária, mas tem que se traduzir em rede de solidariedade efetiva, via Estado, via governos municipais, via governos estaduais e via governo federal. Nós temos essa oportunidade de trazer isso à pauta novamente, que tinha se colocado de lado. Daí o nosso enfrentamento no sentido de estar discutindo que a pandemia do Covid-19 desnuda esse desmantelamento das redes de proteção social e das redes de proteção trabalhista. Você vê que nós já estamos conversando há alguns minutos e essa questão fica muito clara no nosso porteiro, na nossa rua, no nosso mercado, na nossa farmácia. Você tem isso muito presente a todo tempo. Então, nós que somos cientistas sociais, nós que somos sociólogos, nós que somos antropólogos, nós que somos cientistas políticos, temos um dever de ofício nesse momento, de ofício de sociólogo, que é voltar a discutir uma pauta do século XIX, a pauta necessária da rede de produção social, sobretudo em algo que você é uma estudiosa, dentro desse mundo da revolução 4.0, dentro de um mundo de inteligência artificial, dentro de um mundo em que os ofícios foram se desmantelando e novas necessidades se fazem presentes. Então, quando eu aqui estou levantando a ideia de uma renda mínima, essa renda mínima não é só em função da crise, é em função da nova conjuntura social que nós estamos vivendo. Sim, com certeza. Até porque a tendência que se coloca aí é que os trabalhos vão ser cada vez mais precários, que essa flexibilização do trabalho está aí. Talvez seja uma coisa irreversível mesmo. O processo de desindustrialização também já chegou. Então, a gente hoje tem 40 milhões de brasileiros ou até mais. Do último estudo que eu vi, era 40 milhões de brasileiros hoje que estão na informalidade. Precisa ter uma maneira. E coisas que eu venho refletindo, venho pensando, por exemplo, trabalhadores de aplicativo que poderiam ter as suas um fundo coletivo que incidisse com um imposto sobre o consumo, também poderia ser uma forma interessante de se colocar. Alguns países... peraí, desculpa. Eita. Alguns países já estão colocando isso como possibilidade, né? Então, por exemplo, se você pega um Uber, você paga 20% sobre esse serviço e esses 20% é uma reserva de valor, de dinheiro para esse trabalho. Para ter alguma rede de proteção trabalhista. Claro, claro. Porque o que acontece é o seguinte, hoje você tem uma organização do trabalho dos motoristas de Uber, acho que é uma associação.
E eles, em algumas reuniões que eu tenho acompanhado, eles não querem vínculo trabalhista. E isso é uma questão que a gente precisa respeitar também. Eles querem ser autônomos. O que eu acho que a gente precisa atualizar o debate é pensar numa rede de proteção estatal para os autônomos, que seja efetiva, de fato, né? E que Exato, exato. tenha a participação dessas plataformas, que ao mesmo tempo que elas não querem se colocar como empregadoras, querem dizer que são simples tecnologias que fazem intermediação entre prestador de serviço e consumidor, então elas precisam ser de alguma forma responsáveis, porque elas estão arrecadando dinheiro, não estão pagando impostos, o dinheiro que elas arrecadam não fica no Brasil, sai do Brasil, quer dizer, o dinheiro deixa de circular aqui, né? Então, eles recolhem 25%, extraem valor de 25% do trabalho desses trabalhadores, da mão de obra desses trabalhadores, quer dizer, tem uma mais-valia de 25%, não pagam imposto e não pagam nenhum direito, mas, ao mesmo tempo, eles cobram, sim, uma eficiência e uma produtividade, que é medida de forma algorítmica pela avaliação que você faz, você como consumidor, Isso. faz do trabalhador. Você bota uma estrelinha para um trabalhador, porque você não foi com a cara do trabalhador, por qualquer motivo, você leva ele lá para baixo, na captação de cliente. Então, essas coisas é que precisam ser discutidas como política pública. Exatamente. É isso que eu estou dizendo que é a nossa oportunidade. A nossa oportunidade é trazer com muita ênfase a discussão de que inverter a lógica da desregulamentação por uma regulamentação digital, como eu tenho dito, uma regulamentação dentro do mundo digital. Eu sei que já tem gente trabalhando nisso, eu sei que já é uma tese que está correndo em vários lugares, mas ela não está presente ainda no debate nacional, no debate brasileiro, de maneira enfática. Você tem ainda nas estruturas sindicais clássicas, nas estruturas de movimentos sociais, uma reivindicação que ainda está no século XX e está desconhecendo esse mundo da desindustrialização inevitável, da expansão dos serviços nesse nível, e associada ao discurso dos ajustes fiscais. Então, essa discussão ela faz com que a gente volte a refletir o papel do Estado no cotidiano, o papel do Estado na nossa vida, o papel do Estado no destino das populações. Então, curiosamente, o momento oportuno para se discutir isso, para além das atividades imediatas da emergência, para além dos controles imediatos de isolamento social, para além dos controles profiláticos necessários para o dia a dia do que vai funcionar. Nós temos uma discussão de fundo, que é uma discussão de repensar a humanidade e repensar a sociedade brasileira a partir desse momento em que todos estão sentindo. Não é algo que está fora do cotidiano de todas as pessoas. Perfeito, Paulo. Eu concordo plenamente. O que você acha sobre essa questão do Bolsonaro? Porque parece que o Bolsonaro agora fez um decreto hoje, e o governador do Rio tinha fechado os aeroportos e ele mandou reabrir. E eu acho que o Bolsonaro está meio que brincando com essa situação toda, porque o Bolsonaro é uma figura que é um meme, né? É um meme. Veja só. E ele também agora tem na mão, né, um momento difícil de pandemia, onde ele pode decretar diversas exceções, e isso me assusta um pouco também. Vamos responder por partes, Priscila. Primeiro, o decreto do Witzel, que ele criticou muito, fechava aeroportos, portos, e
os transportes interestaduais, mas o Witzel foi esperto, ele foi cauteloso, que ele colocou nesses artigos dizendo que tinha que ter autorização das agências nacionais. É evidente que não é competência de um governador de estado fechar aeroportos, fechar fronteiras, e interromper o fluxo interestadual de bens, pessoas e cargas. O decreto a medida provisória, decreto não, a medida provisória do Jair Bolsonaro, no sentido de dizer isso, é mais do mesmo, porque, na verdade, ele teve que dizer que os governadores de vários estados, do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, de Brasília, enfim, tomaram medidas na ausência das medidas do governo federal. Na medida em que o governo federal não tomou medidas, demorou a tomar medidas, embora, curiosamente, você tem uma linha ali meio complicada, você tem o site do Ministério da Saúde, as falas do ministro da Saúde são muito coerentes e muito bem estruturadas para enfrentar a crise, mas o governo é lento. Parece que tem duas pautas brigando, a pauta do Mandetta e a pauta do Paulo Guedes. E a pauta do Paulo Guedes está prevalecendo nesse momento, aparentemente. Então, e foi importante que os governadores tomassem medidas emergenciais, sim, porque se os governadores desses estados não tomassem medidas, são estados mais afetados, como Santa Catarina, como Rio de Janeiro, como São Paulo, que estão mais afetados, isso Rio Grande do Sul também. Se eles não tomassem essas medidas, o ritmo de contágio é muito maior. Tá? O secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro é um professor muito competente, que é o Edmar Santos, professor da UERJ, é um sanitarista muito competente, foi diretor do Hospital Pedro Ernesto. Ele vem alertando desde o início, desde a época do Carnaval, a necessidade do isolamento social. E ele tem comandado aqui no estado do Rio de Janeiro essas ações. Então, agora, é evidente que você não pode descartar um certo grau de oportunismo político que está acontecendo, do Witzel, do Dória e de alguns que já estão botando suas campanhas de 2022 na rua. Você não descarta isso, porque na política isso acontece. Agora, só foi possível isso do Witzel e do Dória na medida da omissão efetiva do governo federal. Então, nós estamos sendo avisados pela OMS o tempo todo o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo na Coreia do Sul, o que está acontecendo na Itália, e não foi tomado medidas. Hoje mesmo, eu estava vendo nos noticiários de TV, o aeroporto aqui internacional do Galeão, as pessoas estão entrando sem nenhum tipo de controle. Então, a gente não sabe o que está acontecendo. Esta pessoa que veio a falecer, que é minha amiga, chegou do Egito sem nenhum controle e, infelizmente, veio a morrer hoje. Então, é isso que eu estou dizendo, na medida em que a competência do Estado Federado Brasileiro foi fragilizada pela omissão da União. A União não tomou as iniciativas necessárias, mesmo o ministro da Saúde alertando, mesmo o ministro da Saúde, os órgãos federais alertando para o problema. E outra coisa que me preocupa também é a questão do teste, porque eles estão segurando os testes, não estão testando os casos, e a gente não tem confiança também nos dados dos governos. Como é que a gente vai saber quantas pessoas estão infectadas se eles não realizam teste? Só realizam teste quando a pessoa está morrendo? Pois é, os testes pelos protocolos, tanto do governo do Ministério da Saúde quanto dos governos dos estados, estão para pessoas que estão internadas e que estão internadas. Nós temos um fato, nós não temos testes para testar todo mundo. Não há como fazer como a Coreia do Sul fez, que fez uma testagem em massa das pessoas. Não há teste para isso. Então, não adianta você ir a um posto de saúde e dizer, pedir teste que vão te mandar para casa, porque não há testes para todo mundo.
Então, a orientação que está sendo dada é testar quem está em estado de internação. E houve uma modificação também, pela orientação que eu vi do Edmar Santos, e vindo também do Mandetta, do Ministério da Saúde, é que eles, na medida em que a transmissão comunitária foi se espalhou, está em todo o Brasil, você não tem mais controle, eles começaram a tratar todas as gripes, todos os sintomas de gripe, como potencial caso de contaminação do Covid-19, o que é para incluir o maior controle das pessoas que estão em estado de hospitalização. Então, essa é um dado importante, na medida em que você não tem como fazer uma testagem geral das pessoas. E aí... Peraí que eu estava no mudo aqui. Que situação que a gente está passando, né? Porque, diante desse fato, a gente não vai ter como contabilizar as pessoas que estão infectadas, porque as pessoas que não realizam o teste e os médicos estão mandando para casa por falta de condições de atendimento, elas vão disseminar o vírus em casa, ou muitas vezes não vão apresentar sintomas e vão disseminar o vírus. Veja só, Uma situação catastrófica. condições de atendimento, nós ainda temos. Nós ainda temos condições de atendimento, condições. Ainda tem condições de internação. Pelos dados que eu tenho do Estado, essa crise pode acontecer, se o ritmo for muito grande de contágio, em 15 dias no estado do Rio de Janeiro e, pelo que o Mandetta disse, em 30 dias no Brasil. Então, a capacidade de hospitalização ainda existe nesse momento. Daí o esforço muito grande que as autoridades estão tomando de fazer valer as medidas de isolamento social. As medidas de isolamento social são para conter a rapidez do contágio. Então, essa é uma política pública que está sendo adotada, e eu vejo até que, de ontem para hoje, aumentou a intensidade na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana, aumentou isso. Agora, também, os primeiros dados também são de saltos grandes de contágio no Rio de Janeiro. Opa, tá aqui. É isso, minha amiga. É isso. Acho que... Muito obrigada. Acho que é um bom papo hoje. Tudo aí pela entrevista. Se você tiver mais alguma coisa, alguma consideração. Qualquer coisa eu te ligo. Eu tô trancado em casa e estou estudando, estou vendo isso. O que eu evito falar é que eu não sou especialista em saúde pública, eu sou sociólogo, sou especialista em políticas públicas, em desigualdade social, em direitos humanos. Então, o meu enfoque é na rede de proteção das pessoas. Mas você acha que dessa crise a gente vai conseguir ter alguma pauta posterior que melhore a situação para a próxima pandemia? Saneamento básico é uma questão importante. Eu acho que a renda básica, a revitalização dos serviços por SUS, não só o SUS, mas também a educação, a pesquisa, né? Todas essas coisas que a gente já sabe, já está cansado de saber, e que está tudo sendo desmontado. Você acha que pode ter uma pauta mais reflexiva sobre isso? Sim, acredito que sim, que essa pauta ela está se impondo na sociedade, e, passada a pandemia, que a gente espera passar até setembro desse ano, isso estará muito vivo na mente das pessoas, na consciência das pessoas, independente de viés ideológico. A necessidade de pautas como a saneamento básico, diminuição da desigualdade social, redes de proteção social, redes de proteção trabalhista, necessidade de serviços públicos eficientes na área de saúde, na área de educação, necessidade de serviços públicos eficientes de defesa civil, mais do que são hoje. Então, essas pautas elas virão com muita força em função das consequências dessa pandemia. Tomara. Vamos torcer. Um beijo.
Eu torço para que os efeitos da pandemia sejam menores do que eu estou imaginando, mas, de qualquer forma, o susto que está todo mundo levando faz com que essas pautas sejam permanentes. Muito obrigado, Priscila, Obrigada pelo carinho. para você. Tá? Obrigada. Tchau. Gente, vocês estão assistindo, curte aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Beijo. Até o próximo.